hino antigo, são hinos lindos. Esses hinos de hoje em dia, só Jesus, só misericórdia. Mas louvamos a Deus, porque a melhor coisa que nós fizemos foi aceitar o Senhor, entregar nossa vida a Ele, ao nosso Salvador. De tantas coisas que andei fazendo, a igreja, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. A melhor coisa que nós fizemos, irmãos, foi ter esse encontro com Jesus. Eu gostaria de já passar a palavra para o nosso pastor. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 16. Pedir ao Senhor que Ele continue a falar ao nosso coração. Depois que você fizer essa leitura de Levítico 16 comigo, não feche sua Bíblia, mantenha aberta. Nós vamos ler um texto extenso, mas eu não vou expor todo o texto detalhadamente, versículo por versículo, por causa que não haverá essa necessidade pelo fato de que há várias repetições no próprio texto. Então nós vamos apenas tratar tudo o que aconteceu ou o que acontecia aqui no meio do povo de Israel e vamos entender o que o Senhor quer nos ensinar através do dia da expiação, em que o povo do Senhor se reunia, era convocado a vir à presença de Deus, para que seus pecados fossem expiados por essa cerimônia. Levítico 16, acompanhe na sua Bíblia, para que você entenda. Versículo 1 diz assim: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão,
que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Em algumas versões traz o nome Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado, tomará também de sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergirá-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem saltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver pecado, o bode emissário levará as suas vestes. Aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar
lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar, vamos à presença do Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua palavra lida e será exposta, Pai, ao Teu povo, à Tua igreja e àqueles que estão ouvindo essa palavra nesta noite. Que Teu Espírito Santo nos conduza a compreender, ó Pai, o que esse texto tem a nos ensinar, para que Teu nome, Senhor, seja glorificado e a nossa fé seja depositada totalmente no Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, texto longo. Geralmente nós não usamos um texto tão longo assim para pregar, mas é necessário fazer a leitura do capítulo 16 de Levítico, pelo fato de que o capítulo 16, ele é o centro do livro de Levítico e ele expressa a verdade que o livro de Levítico tem a nos dizer. O livro de Levítico, ele vai relatar todas as leis que foram estabelecidas para o Senhor, para que o homem, no cumprimento dessas leis, pudesse chegar à sua presença. Todos os sacrifícios que foram estabelecidos por Deus foram orientados para que o sacerdote e o povo pudessem oferecer holocausto e oferta pelo pecado ou pela culpa. Na verdade, esse é o problema do homem, o pecado. O livro de Levítico, ele trata da presença de Deus no meio do seu povo. Deus, quando nós estamos terminando o livro de Êxodo, vocês vão ver que Deus, ele se revela ao povo de Israel. Deus, ele diz que vai estar no meio do seu povo, que quer santificar o povo, que a sua presença estará no meio do povo, e ele exige, ou ele mostra a Moisés que o povo deve construir um tabernáculo, do jeito que Deus ensina e mostra ao seu servo, e que aquele tabernáculo vai representar a presença do Senhor no meio do seu povo. E é naquele tabernáculo onde haverá vários rituais, no qual vai ser expressado como o povo deve chegar à presença de Deus, porque o povo é pecador, Deus é santo. E se o povo é pecador e chega na presença de Deus de qualquer maneira, esse povo morre. Então o livro de Levítico, ele vai mostrar como esse povo deverá chegar à presença de Deus. O que é necessário para que o povo, ou para que o homem pecador, chegue à presença desse Deus santo e não seja destruído pela presença dele. O capítulo 16, ele vai tratar do momento mais especial e mais importante no ano para a nação de Israel. É o dia da expiação. Talvez você não entenda muito bem o que significa a palavra expiação, mas a palavra expiação significa alguém que sofre no seu lugar para que o seu pecado seja expiado, ou seja, seja perdoado. Alguém que vai pagar pela sua culpa. Alguém que vai sofrer o que você merece para que você seja livre, para que você receba a graça do perdão e passe a viver. É isso que nós vamos entender. Essa festa, ou na verdade, esse dia,
esse dia de lamento e ao mesmo tempo um dia que expressa a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus para com o seu povo, é o dia em que o povo tem que afligir a sua alma e entender o significado dele para que a nação possa andar com temor na presença do Deus Todo-Poderoso. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, volte, deixe marcado aí esse texto e abra no capítulo 3 de Gênesis. O relato do capítulo 3 é o relato da queda do homem diante de Deus. Deus criou o homem santo, justo, puro, perfeito, sem pecado, e colocou esse homem no jardim. Ou seja, diante de toda a criação, Deus colocou esse homem num jardim. E esse jardim é chamado de Éden, jardim de delícias. Porque nesse jardim o homem tem o prazer de viver na presença de Deus. Ele tem livre acesso à presença desse Deus que é santo, porque esse homem também é santo. Esse homem foi criado em santidade, em justiça, em retidão. Então ele tinha um acesso direto à presença santa do Senhor e tinha vida. Nada impedia o seu acesso. Não havia a realidade da morte, mas havia a realidade necessidade de obediência. Você está com o capítulo 3, veja o 2 aí, verso 16 e 17. Deus dá uma ordem a um homem, que é bem conhecida, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. E aí você vem para o capítulo 3, você vai ver que o homem vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja o versículo 8. Vamos ler o 7 também. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se do quê? Da presença do Senhor. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja que, enquanto o homem, ele não tinha caído, ele não tinha pecado, não havia nenhum problema em estar na presença santa de Deus, porque ele podia estar na presença santa de Deus e viver. Mas a partir do momento que ele desobedece à ordem do Senhor, que ele peca pela primeira vez, que ele cai, que ele rompe com a sua aliança de fidelidade a Deus, ele foge da presença santa do Senhor, porque ele sabe que a presença santa de Deus o consumirá. Ele diz aqui: o Senhor tinha dito a ele: no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a morte implica justamente nessa separação de Deus, que é vida. O homem, quando come, ele já morre espiritualmente. Ele já passa a não ter mais comunhão com esse Deus Santo, com o seu Criador. E agora ele caminha na sua existência para a morte física. E se ele morrer na condição de morte espiritual, essa morte física, ele irá provar a morte eterna. Será banido eternamente da presença de Deus e será consumido pela ira de Deus por causa da sua queda, por causa do seu pecado. Entenda aqui, veja aí o versículo 23, do capítulo 3 ainda, versículo 23 e 24. Só para a gente voltar para Levítico, para nós termos uma compreensão melhor sobre o capítulo 16 de Levítico.
Versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: depois do Senhor ter citado uma série de maldições sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, no verso 23 diz assim: o Senhor Deus, por isso, por causa do pecado deles, o lançou fora do jardim do Éden, que representava a sua presença, uma comunhão plena com o Senhor, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E diz mais: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida é justamente o fato de se ter comunhão plena com Deus. A ideia de ser expulso do jardim, de ter esses anjos com a espada, simboliza que para um Deus santo e um homem pecador não há possibilidade de comunhão. Não há possibilidade desse homem pecador chegar à presença de Deus, ter comunhão novamente com Ele e vida, se ele não tiver como ser remido ou ser resgatado dessa condição de pecado. A santidade de Deus exige que Deus haja com justiça para com o pecado e para com o pecador. A santidade de Deus exige que Ele puna o pecado que o homem cometeu, a sua queda, de forma plena e perfeita. Por isso que é impossível o homem pecador chegar à presença de Deus. Veja o finalzinho do capítulo 40 de Êxodo, quando o tabernáculo, que representa a presença de Deus no meio do seu povo, porque agora Deus vai começar a desenvolver o seu plano de redenção, o seu plano de salvação do seu povo. E agora ele começa a se revelar progressivamente, e nós vamos entender toda essa história da revelação, da redenção, da salvação que Deus trará para o seu povo, para os escolhidos. E aí você vai ver que nesse processo do plano da redenção, Deus vai escolher uma família, dessa família vai surgir uma nação, que é a nação de Israel. Esse povo é escravo durante um período no Egito. Deus vai libertar esse povo pela mão de um líder chamado Moisés, e vai se revelar essa nação, vai dizer que vai se tornar presente no meio dela através da construção de um tabernáculo, e vai passar a ter uma relação entre um Deus soberano e um povo que deve lhe servir e estar na sua presença, e haverá uma série de sacrifícios e de rituais que vão simbolizar e que vão apontar qual o único meio pelo qual o homem pode chegar à presença de Deus. Veja no capítulo 40 de Êxodo, finalzinho aí. Eu não vou abrir muitos textos, apenas esses para nós compreendermos. Ele diz aí no versículo 34 do capítulo 40, ele diz assim, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Veja, Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Mas espera aí, na presença de Deus, ok. Mas aqui no tabernáculo, quando Deus se faz presente no meio do seu povo, Moisés não pode entrar no tabernáculo. É interessante perceber isso. Moisés, verso 35, não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Capítulo 1 de Levítico, verso 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta. E ele diz, de gado miúdo, de rebanho, de gado miúdo e de gado,
se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação a trará, para que o homem seja o quê? Aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, Deus está presente agora no meio do seu povo. Isso é simbolizado pela construção do tabernáculo e é visto pelo povo pela realidade da nuvem de fumaça, que era nuvem de fumaça durante o dia e fogo durante a noite. Aquela nuvem enche o tabernáculo, a presença do Santo Deus está ali, no meio de um povo pecador, e ninguém pode se achegar à sua presença. Ninguém pode chegar diante do Senhor de mãos vazias. Todos, para chegarem à presença do Senhor, precisam trazer o quê? Um animal. Impor as mãos sobre esse animal, para que esse animal faça expiação por esse homem, para que ele não morra. Volte para o capítulo 16 de Levítico e veja. O grande problema do homem é esse, irmãos. O homem pecou, o homem caiu, ele foi expulso da presença de Deus, e sobre ele paira a culpa pelo seu pecado. Sobre ele paira a culpa diante do Senhor, e o Senhor está pronto para julgar o pecado desse homem. A ira de Deus está sobre aquele que está diante do Senhor e não tem como seus pecados serem expiados. Veja no capítulo 16 que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele estabelece um dia para expiar os pecados do povo. E o capítulo 16, ele começa dizendo: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Ou seja, mais uma vez, nós estamos vendo aqui que 2 sacerdotes chegaram diante do Senhor, e quando eles chegam diante do Senhor, o que é que acontece com eles? Eles morrem. Na verdade, o capítulo 16, ele continua a história que é narrada no capítulo 10 de Levítico, quando os 2 filhos de Arão vão pegar brasas de um lugar diferente, que não é o altar do holocausto, e vão acender fogo estranho de incenso perante o Senhor no tabernáculo. E quando eles vão fazer isso, diz que sai fogo da presença de Deus e consome aqueles homens, mata aqueles homens, porque eles chegaram na presença de Deus sem um substituto que deveria fazer expiação por eles. Eles usaram fogo de um lugar que não era o fogo, as brasas do altar, onde se morre o substituto, onde o sangue do substituto é derramado. Então, ele começa orientando. O Senhor fala para Moisés e diz: olha, explica a Arão, e diz a Arão, versículo 2: teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não, o que, irmãos? Para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entendam, irmãos, que nenhum homem, por esse texto aqui, está claro, pode chegar à presença de Deus com os seus pecados e sobreviver. Diz a Arão que ele não entre lá. Ele não entre lá onde tem o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. A arca, ela ficava no Santo dos Santos. O tabernáculo, ele tinha o átrio, que era a parte externa. No átrio ficava a pia e ficava o altar do holocausto. E o tabernáculo, a tenda em si, ela era dividida em 2 partes. A primeira parte era chamada lugar santo e a segunda parte o lugar santo dos santos. No lugar santo tinha-se, de um lado, do lado sul, tinha o candelabro, e do outro lado, o lado norte, porque o tabernáculo ele ficava do oriente para o ocidente. Ele ficava assim, não de sul a norte, mas de leste a oeste. O tabernáculo ele ficava dessa forma. Então lá estava a mesa
dos pães da proposição, aqui o candelabro, e se tinha uma cortina que dividia o lugar santo, que era um lugar pequeno, e ali ficava uma pequena caixa de madeira, coberta de ouro, e a tampa era de ouro maciço. Essa tampa se chamava de propiciatório, porque a palavra propiciatório significa o quê? Coberta, cobrir. Ela tampava a caixa. Dentro ficava o quê, irmãos? 2 pedras. E nessas 2 pedras tinha a lei, os 10 mandamentos, dentro dessa caixa, chamada de arca, toda ela chamada de arca. Em cima da tampa do propiciatório, numa peça só de ouro, ficavam 2 figuras de 2 anjos, de 2 querubins. Esse lugar é escuro. E o sumo sacerdote, ele não podia entrar ali quando ele queria. Ele só podia entrar naquele lugar 6 meses depois da Páscoa. No 7º mês, no 10º dia, e ele não poderia entrar de mãos vazias. Se ele entrasse naquele lugar de mãos vazias, ele morreria na presença de Deus. Ele só podia entrar naquele lugar se ele tivesse sangue, não dele, porque ele não podia fazer expiação por si mesmo, porque ele é pecador. Ele não poderia ser a oferta e ao mesmo tempo o sacerdote. Mas ele levava sangue de um animal inocente e aspergia 7 vezes naquele lugar, para que o Senhor, que desceria ali, não o matasse, mas consumisse o sangue, e através desse ato o Senhor mostrasse que estava aceitando a expiação pelos seus pecados. Eu vou tentar explicar isso de forma bem simples para vocês, para que vocês entendam. Por isso que aqui no versículo 2, o Senhor, ele diz, olha, diz a Arão que não entre para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Só para vocês terem uma ideia, quando o sacerdote ele ia entrar nesse lugar, que era no 10º dia do 7º mês, ele tinha que fazer primeiro expiação por ele, porque ele era pecador, e pela sua família, para depois ele estar em condições de fazer a função de sacerdote, de representante do povo, e fazer expiação pelo pecado do povo. Vocês já sabem que expiar significa o quê? Expiar significa o quê? Significa perdão, significa que alguém sofreu no seu lugar, assumiu a sua culpa para que você seja livre. Então, fazer expiação, ele fazia toda essa expiação através do sacrifício do substituto que morria no lugar do pecador. Veja bem, o texto diz o seguinte, continue a leitura comigo. Arão, no versículo 3, entrará Arão no santuário com isto. Veja, ele não pode entrar de qualquer forma e aparecer ali no Santo dos Santos, na presença de Deus, senão ele vai morrer. Quando ele for entrar, ele vai entrar da seguinte forma, versículo 3. Ele entrará, Arão, no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, se gicear com um cinto de linho, se cobrirá com a mitra de linho, são estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Paremos aí no versículo 6. A primeira coisa que Arão tinha que fazer, ele tinha que imolar um novilho, ele tinha que imolar um pequeno bezerro, matar esse animal, derramar o sangue desse animal, pegar esse sangue, levar numa pequena bacia. Ele já estava trajado simplesmente, não com as vestes mais importantes do sacerdote, mas com as vestes simples, que representava que ele e o povo era um só. Ele era pecador assim como o povo. Aquele animal que morria, ele estava morrendo no lugar de quem? Dele, do sacerdote. Ele degolava o animal e pegava o sangue do animal, porque aquele animal inocente, que não tem nada a ver, estava substituindo o sacerdote, estava morrendo diante de Deus no lugar dele, por isso que ele pegava um pouco desse sangue.
Mas antes disso, ele queimava o incenso para que houvesse fumaça dentro daquele lugar. Já era escuro, cheio de cortinas, não havia luz, entrada de luz, a não ser quando ele adentrava pela cortina principal. Ele queimava o incenso, ficava muita fumaça que cobria a tampa do propiciatório, e ele entrava no lugar, com certeza cheio de temor. Os 2 filhos dele já tinham morrido, e ele entrava na presença de Deus com temor e tremor, e ali ele molhava no seu dedo o sangue. Era uma caixa pequena, e ele aspergia 7 vezes o sangue, porque aquele sangue estava representando que alguém morreu por ele, alguém inocente morreu por um pecador, para que ele seja aceito na presença de Deus. E aí Deus se faz presente. Lembram? O que era que tinha dentro da caixa? A lei. O texto diz que ele deveria queimar um incenso e não aparecer de mãos vazias, porque quando eu descer ali, para que eu não veja e ele morra. A ideia é que o sangue cobriria, na tampa do propiciatório, cobriria a lei. E cobriria também não somente a lei, mas cobriria o pecador que quebrava aquela lei constantemente diante do Senhor. E o Senhor, que é santo, que a sua justiça requer juízo, sua santidade requer juízo sobre o pecado e sobre o pecador, se satisfaz pelo fato de que a morte já chegou ali para o inocente. Alguém pagou pela culpa e pelo pecado daquele pecador. E quando Deus queimava aquele sangue que era aspergido, ele dizia: eu aceito a oferta. Na verdade, a ideia é essa: eu estou aceitando esse sangue que foi derramado por você, por expiação pelo seu pecado. Vocês estão entendendo o processo? Ele faz isso por ele faz pela sua família, ele consagra o tabernáculo, ele consagra o altar, e depois ele vai fazer expiação pelo povo. E aí pelo povo é diferente, porque pelo povo são 2 bodes. Um bode vai ser degolado, o seu sangue vai ser derramado, e ele vai fazer o mesmo processo que ele fez com o novilho. E o outro bode é chamado de bode emissário, no qual ele precisará impor as mãos sobre a cabeça desse bode. Veja aí no capítulo 16, versículo 21. Capítulo 16, verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então, veja, algo acontece lá dentro, às escondidas, somente na presença de Deus, e outra coisa acontece na frente de todo o povo. Enquanto o sangue dele o sangue do bode é aspergido lá dentro do Santo dos Santos e ninguém vê, apenas fica esperando a saída do sumo sacerdote, diante de todo o povo, Arão vai e impõe as 2 mãos sobre o outro bode, porque um bode vai ser imolado e o seu sangue será aspergido diante do Santo dos Santos, e o outro bode, ele vai impor as mãos e começa a confessar os pecados do povo. Começa a dizer: Senhor, perdoa o pecado desse povo que pecou contra ti, e todos os pecados. É claro que ele vai falar de forma genérica, de forma geral. E a ideia de impor as mãos é de que, como se estivesse, ele representa o povo, todos os pecados do povo fossem transferidos para aquele bode. E aquele bode, ao ser levado para o deserto, é claro, para a morte, porque aquele bode não iria escapar, ele iria morrer. Dá a ideia de que o Senhor, ele perdoa o pecado, de que o sangue derramado de um animal inocente por um pecador traz perdão para os seus pecados, e ao mesmo tempo a sua culpa é levada embora. O bode representa essa ideia de que os pecados foram expiados e que não há mais culpa na presença de Deus. Somente depois de tudo isso é que Arão podia oferecer o holocausto como uma adoração ao Senhor, porque agora todos estavam limpos, perdoados diante do Senhor por causa da morte dos animais inocentes. O que é que isso quer dizer, irmãos? Qual é a verdade que
que esse dia, chamado de dia da expiação, traz para as nossas vidas. É claro que essas coisas aqui, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, que são apenas sombras de uma realidade maior que acontecerá no futuro para esse povo, mas que já aconteceu para nós. Tudo isso, os sacrifícios apontam, irmãos, para o Filho de Deus, que iria ser sacrificado, imolado, seu sangue seria derramado no lugar dos pecadores, para que os pecadores sejam aceitos diante de Deus e não venham a morrer. Assim como aquele homem, ele precisava de um animal inocente, que o seu sangue era derramado, para entrar na presença de Deus e ser aceito, ele precisava aspergir o sangue, para não ser morto, para não ser destruído. Tudo isso aponta para a grande verdade do Evangelho, a verdade principal, que não há perdão de pecados, não há salvação, a não ser por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ideia desse texto é que, se você não tem um substituto para morrer no seu lugar, quem é que vai morrer? É você mesmo, sou eu mesmo. Se você não tem um substituto que sofra no seu lugar, quem é que vai sofrer? A ira de Deus será você mesmo. Tudo isso aponta para a grande obra, todo dia da expiação aponta para a obra de Cristo na cruz, para expiar os nossos pecados, irmãos. Isaías 53, verso 6, diz o seguinte: 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele já anunciava na sua profecia sobre a realidade do servo sofredor, sobre o cordeiro que levaria a iniquidade de nós todos, a iniquidade do seu povo. Capítulo 53, versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro levado ao matadouro. Veja, como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. A ideia do sacrifício é essa. Antigamente, antes da lei, era de consagração, mas com a ordenança de Deus, ele ordena e instrui que o sacrifício vai ser para expiação. O sacrifício, ele é vicário, ou seja, um inocente vai morrer no lugar daquele que é culpado. A ideia de que ninguém pode chegar na minha presença sem que o pecado desse pecador seja punido. Deus não pode ser injusto. Deus é santo, ele precisa punir o pecado do homem. Só que se ele punir o pecado do homem no homem, esse homem estará perdido para sempre. Estará punido eternamente pelo próprio Deus. Isso é o que significa morte eterna. Isso é o que vai acontecer para aqueles que não tiverem o sangue do substituto sobre suas vidas, o sangue do Cordeiro sobre suas vidas. João Batista, quando olhou para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Deixe marcado aí em Levítico 16. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11 diz assim, os irmãos encontraram? Hebreus 9, 11 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo quê? Pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
eterna salvação, irmãos. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Agora vá para o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, porque nem todos serão salvos, mas de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Graças a Deus. Entendam que aquelas coisas do passado, os sacrifícios, todo o sistema levítico, todo o sistema sacrificial, apontavam para quem? Para Cristo. Quem é o sacerdote? Quem o sacerdote representa? O sacerdote representava os homens diante de Deus e levava o sangue até a tampa do propiciatório. Quem é o sacerdote? É Cristo. Quem é o altar do holocausto? É Cristo. Quem é o tabernáculo? É Cristo. Quem é a ovelha que morre, que derrama o seu sangue? Também é Cristo. A obra de Cristo é tão profunda na cruz que é necessário uma série de figuras para representá-la. A obra de Cristo é tão perfeita, tão tremenda, que uma só figura não é suficiente. É necessário que tenha um sacerdote, que tenha a ovelha, que tenha o altar, que tenha o tabernáculo, tudo aquilo para representar a obra dele, que tenha o altar do incenso, tudo representa o que Jesus Cristo fez por nós. Ele é o nosso substituto, ele é quem reconcilia o homem com Deus e Deus com o homem, ele é o nosso mediador. Ele é quem vem assumir a nossa culpa, ele é quem vem assumir os nossos pecados e derrama o seu sangue, recebe sobre si a ira do Pai que é destinada a nós, para que nós, através dele, possamos ser perdoados, recebamos a redenção, a salvação e possamos estar na presença do Senhor, não somente hoje, mas eternamente. Quando nós morrermos, nós vamos para a presença de Deus e não seremos destruídos, punidos eternamente, porque sobre nós, o que nos cobre é o sangue do Cordeiro. É esse sangue que cobria a tampa, ele agora cobre as nossas vidas, para que o Senhor não nos veja como pecadores, merecedores de condenação, mas nos veja agora como homens que foram libertados da sua culpa, porque a sua culpa e o seu pecado já foi punido no substituto inocente. Então, irmãos, eu entendo que nesse texto, que o salário do pecado é o quê? O dia da expiação mostra, o salário do pecado era a morte. Quando aquele povo estava na presença daquele tabernáculo, o que eles enxergavam? Um novilho sendo degolado, um bode sendo degolado, outro sendo lançado para a morte no deserto, sangue derramado, sofrimento do animal no lugar de alguém que é pecador, no lugar de alguém que estava merecendo aquela morte, sofre um inocente por ele, morre por ele, como um substituto, para que Deus receba esse pecador na sua presença, porque nenhum pecador pode se suster na presença de um Deus santo, sem que o seu pecado tenha sido punido. Quem nos livra da condenação eterna? Jesus Cristo.
Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há nenhum outro nome dentre os homens, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser por Jesus. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém pode chegar diante do Pai e permanecer vivo, sem que seja por meio do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro. Interessante, eu gostaria que você abrisse capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, a ideia de poder, chifre implica em poder, 7 de perfeição, todo poder, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre a terra, representando o Espírito Santo que foi enviado por ele. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Se você for mais adiante, no capítulo 7, versículo 14, diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes. João estava tendo uma visão dos santos, dos salvos no céu. E aí a pergunta é: quem são esses? Tu sabes. E aí a resposta é: esses ou estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue de quem? No sangue do Cordeiro. Versículo 14. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é quem tira o pecado do mundo. Somente por meio do sangue dele é que nós temos o perdão de Deus dos nossos pecados. Somente por meio dele é que nós podemos ter vida. Somente por meio dele é que nós estamos livres da ira de Deus. Por isso que em João capítulo 3, você não precisa abrir. Eu sempre cito esse texto para os irmãos. Versículo 36. O texto diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Volte lá para Levítico para a gente encerrar. Lendo os últimos versículos. Lembrem-se que Arão, ele não podia entrar na presença de Deus sem o sangue, porque é no sangue que se faz expiação de pecados. Sem sangue não há remissão de pecados. E aí Arão, ele entra na presença de Deus, faz expiação por ele, pela família, pelo tabernáculo, pelo altar, faz também por todo aquele lugar maravilhoso onde era se colocado o sangue na presença de Deus, o santuário, né, o santo dos santos. E aí depois ele faz pelo povo. Ele tinha imolado um bode, o outro bode é enviado para fora, e aí depois ele troca suas vestes, oferece o holocausto na presença do Senhor. Ou seja, já houve a expiação, o povo já está perdoado, e agora vem o holocausto como uma oferta de gratidão, de adoração, de comunhão com Deus, como se tudo tivesse se tornado novo, como se houvesse um recomeço. E aí ele, mais uma vez, o texto diz que o povo que chegaria ali para esse dia da expiação, veja aí versículo 29. Ele diz que isso seria um estatuto perpétuo.
no 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis. Afligireis a vossa alma. Ou seja, vocês precisam reconhecer nesse dia que vocês são pecadores. Vocês precisam reconhecer a realidade em que vocês se encontram na presença de Deus, que é de pecado, que a ira de Deus está sobre vós, mas que vocês podem chegar na presença dele e serem perdoados se um inocente, um animal inocente, morrer em vosso lugar. Nenhum homem podia fazer expiação por si mesmo. O texto implica que o salário do pecado é a morte, mas nenhum homem poderia ser sacrificado em favor do outro, porque ele era pecador, então isso já quebrava toda a condição. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Deus, quando se fez carne na pessoa de Jesus, ele não tinha pecado. Por isso ele poderia nos representar, e ele nos representou sem pecado, santo, justo, sofrendo não pelo que ele tinha feito, mas pelos pecados nossos. Ele nos substitui na cruz. Tudo aquilo que nós lemos aqui, tudo isso que nós lemos aqui, tudo aquilo que estava no passado, apontava para a grande obra dele. Tudo aquilo era transitório, tudo aquilo era sombra. Tudo aquilo se torna uma realidade em Cristo, na cruz do Calvário. O povo que se humilhava e dizia: Senhor, tem misericórdia, que eu sou o pecador, deve ser o mesmo povo de hoje, eu e você, que deve se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou o pecador. Ao mesmo tempo, não somente um afligir o coração, mas crer na expiação que Deus provê. Assim como naquela época Deus provia o animal inocente, que imperfeitamente apontava para Cristo, Deus proveu grande salvação, enviando o seu Filho, sim, a realidade perfeita, para morrer por nós. É Ele quem provê a salvação, não é o homem que consegue salvar a si mesmo. Se Deus não provesse o caminho para nós sermos salvos, não haveria nenhuma possibilidade de sermos salvos. Somente a ira sobraria para nós. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, Ele envia o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu e você chegarmos à presença dEle, sem um único substituto que pode nos salvar, é a ira de Deus que vai cair sobre nós. Aquilo que nós estudamos nessa manhã, no capítulo 6 de Apocalipse. Portanto, você que está aqui nesta noite, meu irmão, primeiro agradeça a Deus por Ele ter lhe alcançado. E se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, como seu substituto, peça misericórdia a Deus. Clame a Ele, para que o sangue de Jesus lhe cubra. Porque se você não tiver Jesus Cristo como teu substituto, é em você que a ira de Deus vai cair. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Agradecer ao irmão Samuel, ao irmão Sandoval, pela direção do culto, aos irmãos, e eu quero pedir a você que faça essa oração comigo. Se não, no final do culto, você quiser mais algum esclarecimento, você pode nos procurar. Se você, pastor, o que é necessário?